Estamos de volta e no programa de hoje nós estamos cuidando da sua saúde e agora nós vamos falar da sua audição. Estou no consultório do Dr. Rogério Panhoca, otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bruna? Tudo jóia. Obrigado por nos receber. É uma honra, você sabe disso. A honra é toda nossa. E o doutor vai nos explicar hoje todo o processo auditivo e os distúrbios também da percepção auditiva, né? Eu falo que, pelo menos para mim, a audição é uma das coisas mais bonitas e fantásticas que Deus colocou no nosso organismo, tá? Eu vou pedir ajuda aqui para o meu orelhão para poder explicar para vocês como é a anatomia do ouvido. Quando a gente conhece bem a anatomia e conhece bem como funciona, fica mais fácil explicar os distúrbios da audição. Aqui está nosso orelhão. Nós temos o pavilhão externo, temos o conduto auditivo externo, o tímpano. Olha aqui, muita gente queria saber onde fica o tímpano, está aqui. Logo atrás do tímpano nós temos 3 ossinhos, tá? Martelo, bigórnia e estribo, que se conectam a esse blocozinho aqui, que é muito importante, da cóclea, que é onde nasce o nervinho da audição, e do labirinto. Olha, tanta gente que tem labirintite e não sabe de onde vem o problema. Daqui, ó, lá dentro do ouvido. Por isso que eu estou rindo muitas vezes que trata desse distúrbio. O mecanismo de produção do som, todo mundo conhece. Agora, o mais gostoso é a gente conhecer o mecanismo de recepção do som. Como que a gente recebe e consegue processar esse som. O som, ele vem como uma onda sonora, entra, bate no tímpano. Na hora que bate no tímpano, a gente tem a primeira transformação de energia sonora para energia mecânica. Aí as coisas vibram. Aí, dê-me uma alavanca e levantarei o mundo. É o papel dos 3 ossinhos. Essa energia mecânica é amplificada no ouvido médio e chega com muito mais potência aqui dentro da cóclea, onde vai ocorrer então a estimulação dos pequenos nervinhos auditivos, que são bilhões, e dali então a energia mecânica é transformada numa energia elétrica. E esse estímulo elétrico vai subir para as áreas corticais lá dentro do cérebro, que fazem então o processamento do som. E assim, aquilo que era uma energia sonora, chegou lá dentro do nosso computador e transformou nisso que a gente está percebendo agora, que é o maravilhoso, som. Né? Lindo, maravilhoso. Muito lindo mesmo. E aí a gente fala do primeiro distúrbio, que é o zumbido, que eu fiquei assustada com os números. Né, de 17% a 24% da população sofre com esse distúrbio. Né? É o terceiro sintoma que mais causa incômodos, perdendo somente para dor e para tontura. Exatamente. Né? O que é o zumbido? O zumbido, normalmente ele é definido como um contrassom que é produzido ou dentro aqui da cóclea, ou até mesmo lá dentro do nosso computadorzinho, em decorrência de alguma falha nesse processo da audição periférica e central. Traduzindo, vamos supor que eu tenho aqui uma rolha de cera, algo muito comum. Eu posso sentir uma espécie de barulho no ouvido. É um barulho com um som mais grave, como uma televisão fora do ar, uma cachoeira. Isso tecnicamente não é chamado de zumbido, mas é também um barulho. Ora, eu tiro a cera, a audição volta. Agora, vamos supor que a gente tenha algum defeitinho aqui na cóclea, seja por uma perda auditiva adquirida ou congênita, a gente tem um defeito nessa percepção do som na cóclea. Esse som vai chegar lá dentro do computador diferente daquilo que o nosso computador esperava receber. Ele manda uma mensagem. É um jeito, vamos dizer assim, que eu acho muito prático de explicar o zumbido. O nosso computador manda uma mensagem de volta. Epa, está faltando um som. Se é um som agudo que está faltando, nós vamos ter então aquele zumbido bem agudo, aquele apito fininho. Tá? Se é um som grave que não está chegando tanto pela cóclea ou pelos ossinhos que não estão transferindo direito a energia sonora, o zumbido ou o barulho será um barulho mais grave, mais parecido com uma televisão fora do ar. Tá? Basicamente, o zumbido ele deve ser encarado pelo paciente como um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada no meu bloco
auditivo, seja ele periférico, seja ele central. Então, esses 17% a 20% que têm zumbido, no mínimo, eles devem ser seriamente analisados pelo médico. E eles são tratados, tem como reverter. As causas de zumbido são inúmeras, tá? Como eu disse, uma simples cera pode resolver o problema de uma pessoa que está com barulho no ouvido, tá? Como pode ter problemas que não são tão fáceis ou tão simples de serem diagnosticados e resolvidos. Mas eu costumo dizer que só vai ter a cura ou vai ter o seu problema amenizado aquele que tiver o diagnóstico correto e o tratamento mais indicado. Como várias doenças, a gente tem um índice de sucesso e às vezes até um índice de insucesso, tá? Mas só vai conseguir amenizar ou melhorar ou curar o seu zumbido se for seriamente avaliado, seriamente tratado, às vezes até por longo prazo. Acontece do paciente se acostumar com o som, com o zumbido? Com certeza, tá? O zumbido, muitas vezes, ele passa por esse processo, né, vamos dizer assim, de acomodação. A pessoa se adapta ao zumbido e ele deixa de ser incomodativo. Tá? Isso, em alguns tipos de patologias que causam zumbido, é isso que o médico busca. Tá? A acomodação, que o zumbido passe a não ser mais algo que tire a qualidade de vida do paciente. Tá? Você tem diversos objetivos no tratamento do zumbido, desde a sua eliminação até o processo de acomodação. E agora a gente vai falar de um sintoma, de um distúrbio muito comum, né? O senhor já comentou, a labirintite. O que é a labirintite, então? Tá. Que muita gente tem. Labirinto é esse danadinho aqui. Ele é um dos órgãos responsáveis pelo equilíbrio da gente, tá? Nós costumamos dizer que o equilíbrio da gente está num tripé, tá? O labirinto, o computadorzinho, o cerebelo, o cérebro, tá? E a propriocepção, que são todos os músculos do nosso corpo. Tá? Quando algum desses três não está funcionando bem, a gente passa a ter um distúrbio do equilíbrio. Tá? Ou seja, tem tontura. Tá? O mais comum é que essa tontura venha dessa região, do labirinto. Tá? Para você entender, vamos supor que nós temos uma doença que está afetando o labirinto. Na hora que a informação, nós temos 2 labirintos, um de cada lado. Eu costumo explicar de uma maneira bem simples. Tá? Então eu tenho o labirinto esquerdo me puxando para cá, eu tenho o labirinto direito me puxando para lá. Nesse cabo de guerra do equilíbrio, as coisas têm que estar exatamente iguais. Aí nós mantemos o nosso equilíbrio, nós reconhecemos certinho a posição em que estamos no espaço. Quando nós temos um dos lados que não está puxando adequadamente, a gente pende, tá? E aí você vai ter a tontura, tá? Essa informação da tontura, quando ela sobe e vai até o cérebro, tá? Ela passa perto de determinadas regiões que controlam, por exemplo, a náusea. Então, a náusea na labirintite não vem porque o estômago está com problema. A náusea na labirintite, ela vem porque o gângliozinho, lá dentro do cérebro, onde se controla a náusea, ele acaba sendo estimulado junto com a informação da tontura. Tá? E a pessoa chega, às vezes, a ter crises muito fortes, de tontura, de náusea e vômito também. Tá? A crise, ela é geralmente tratada com medicamentos. Tá? Em alguns casos, até com reposicionamento, que são manobras feitas para reposicionar cristalzinhos que tem ali dentro do labirinto. Mas o mais importante na labirintite é diagnosticar a causa. Porque quando você sabe a causa que está trazendo essa labirintite, você consegue então fazer um controle de longo prazo. Vamos dar um exemplo que aí fica fácil para o espectador entender. Se você tem um diabetes, não sabe que tem um diabetes, muitas vezes o diabetes, como uma doença silenciosa, um dos primeiros sintomas que você tem é a tontura. E julga muitas vezes que tem só uma labirintite. Vai caber ao médico que foi procurado para tratar essa labirintite, fazer os exames que vão acabar detectando que na verdade você tem um diabetes. Tá? E que você então vai ter que passar a controlar o seu diabetes se você quiser controlar o seu labirintite. Tá? Esse é um dos exemplos, tem
muitos outros. Tá, agora vamos, nosso tempo está acabando, mas vamos falar de um probleminha que pode incomodar muita gente, né? Misofonia. Misofonia. O probleminha, a síndrome da sensibilidade seletiva ao som. Sim. Não estou sendo chata com esse barulhinho. Sem dúvida. A misofonia, na verdade, é uma doença recentemente reconhecida, tá? Ela faz parte daquilo que eu chamo da fronteira da otorrinolaringologia. São aquelas doenças que não tem um especialista próprio, tá? A pessoa que tem a misofonia, que tem essa sensibilidade seletiva do som, ela não sabe se ela vai procurar um otorrino, se ela deve procurar um psicólogo, se ela deve procurar um psiquiatra, tá? Na verdade, muitos médicos não estão preparados realmente para receber e reconhecer essa doença, tá? A sensibilidade seletiva do som são pacientes que sentem um incômodo com sons do cotidiano, como você fez com a caneta, ou como pessoas que, ao verem outras pessoas mastigando, ao escutar o barulho de outras pessoas mastigando, se incomodam, e tantos outros exemplos que a gente tem. A misofonia, ela pode ser, ela é dividida normalmente em 10 graus, tá? Então ela pode ser um incômodo muito simples, que a pessoa se irrita, mas não sai do contato social, como ela pode tomar um vulto muito grande, chegando à violência e depressões, tá? Quer dizer, então você tem diversos graus de misofonia. A misofonia, ela foi reconhecida em 2000, é muito recente. Portanto, ainda é uma doença não muito conhecida no porquê, qual a causa, tá? Mas é muito importante que ela seja, como você está fazendo hoje, difundida, porque na verdade tem muito paciente, tem muitas pessoas que têm a misofonia que nem sabe o que é isso. Você não está sendo chato devido a isso, né? Vai procurar uma ajuda, que realmente é um distúrbio e precisa ser tratado. Né? O interessante, como todos os outros. Geralmente a misofonia, ela começa a se manifestar na infância, tá? No final da primeira para a segunda infância. Tá? Isso às vezes é interessante para o papai começar a perceber na criança. São sons do cotidiano, sons que normalmente não irritam a ninguém, mas aquela pessoa, ela se sente irritada. No começo ela é taxada de chata, enjoada, e isso pode acabar progredindo, se não for reconhecida e abordada, ela pode acabar progredindo para distúrbios sociais muito mais sérios, distúrbios que são muito mais importantes, impedindo inclusive o convívio social dessa pessoa. Então é importante a difusão desse nome misofonia, desse conceito, tá? Dessa síndrome de sensibilidade seletiva ao som, para que mais pessoas tenham o diagnóstico feito e o tratamento realizado. Realmente. Busque ajuda, então. Agradeço muito suas dicas, seus esclarecimentos, com certeza ajudou muita gente em casa. Obrigada por nos receber aqui hoje, foi um prazer te conhecer. O prazer é todo meu e estou sempre às suas ordens. Muito obrigada, viu? O programa está chegando ao final, espero vocês no próximo programa. Beijo no coração, tchau, tchau.